Vamos continuar o culto ao Senhor, vamos estar orando agora, pedindo para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, através da palavra. Obrigado, Pai, pelo teu cuidado, obrigado pela tua presença nesse local. O que eu peço nessa manhã, Pai, continue falando conosco, fale também através da palavra, que essa palavra possa entrar no nosso coração, trazer mudança, trazer transformação, que haja milagre, que haja cura, Pai, que haja salvação no Senhor, é que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Então tá bom. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do 13. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do 13. Amém? Todos encontraram? Mateus 7, 13 diz assim, é Jesus falando, tá? Entrai pela porta estreita. Na versão Almeida, revista corrigida, revista atualizada, está escrito assim, larga é a porta, espaçoso o caminho que leva para a perdição, e são muitos os que entram por ela. 14. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? A porta é o quê? Larga a porta, que espaçoso é o caminho que conduz à perdição. O que Jesus está nos ensinando aqui? Que a porta é estreita. Amém? Então, toda a nossa bagagem de vida, nós não conseguimos entrar pela porta. Amém? Cutuca o seu irmão aí do seu lado, fala, ó, a porta é estreita. A porta é estreita. Então, vocês devem estar pensando, coitado daqueles que são mais gordinhos, né? Vocês estão pensando assim? Não, não. Aí nós estamos falando espiritualmente. Amém? Senão, eu acho que eu estava também naquela, né? Então, nós ia ficar para o lado de fora. Não. Os conceitos nossos, aquilo que nós aprendemos no passado, não entra na porta, que a porta é estreita de Jesus. Amém? Então, o Senhor Jesus está falando de duas portas, tem uma porta estreita e uma larga. Está falando de dois caminhos, um apertado e outro amplo. E dois destinos diferentes, vida e perdição. A palavra de Deus sempre vai estar falando o quê? Que a porta é apertada, o caminho é apertado, a porta é estreita, o caminho é apertado, que nos leva para a vida. Se você não estiver totalmente ligado espiritualmente naquilo que Deus quer fazer na sua vida, você vai sair bravo com o pregador, você vai sair bravo com a palavra de Deus. Tudo bem? Vamos ser sinceros aqui, muitas vezes a palavra nos confronta. E como nós respondemos com a palavra, que nós falamos a respeito da palavra de Deus? Ah, o pastor foi muito pesado, né? Normalmente o pastor que leva, né? O pregador leva a culpa, né? Mas o que Jesus está nos ensinando aqui? Que a porta realmente é estreita e o caminho apertado para nos conduzir à vida. Agora, se você não quer vida, quer dizer, você quer ter vida longe de Jesus, existe caminho amplo e a porta também é larga. Aí você pode fazer o que bem entender, porque pode ter certeza que você não vai entrar no caminho da vida, que é Jesus Cristo. Tudo bem? O que conduz para a vida tem duas coisas em comum. O início, o meio e o fim. Tudo bem? Então, na caminhada cristã, Jesus disse que tem 3 etapas na caminhada cristã. A porta, que nós entramos através da porta. A porta simboliza
Jesus Cristo. Nós temos o caminho e nós temos o alvo. Nós temos a porta, nós temos o caminho para percorrer e depois nós temos o alvo. Tudo bem? Aqui nós temos a entrada em Jesus Cristo, quando você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós temos uma caminhada para nós percorrermos, para nós vermos o alvo, aquilo que nós temos que atingir. Aqueles que pararam, é que eles não prosseguiram no caminho. E nós somos aqueles que perseguimos o caminho, prosseguimos no caminho. Amém? Vamos entender aqui, a porta diz aqui que é Jesus Cristo, que é o primeiro ponto. Então Jesus está falando que a porta seria Ele. E para nós trilhar, para nós entrar no caminho, nós temos que entrar por Jesus Cristo. Só para mim abrir um pouquinho aqui a sua mente, assim, para nós termos uma noção. Lá em Gênesis 19, quando foram acabar com Sodoma e Gomorra, que os homens queriam pegar aqueles dois anjos, mas na realidade seria Jesus e o Espírito Santo, porque no 18 seria a Trindade que se revelou para Abraão. Diz que eles cegaram os homens de Sodoma e Gomorra ficaram cegos porque eles não encontraram a porta. Porque a porta é Jesus Cristo. Porque se eles encontrassem a porta, Sodoma não seria destruídos. Estão me entendendo? A porta é Jesus Cristo. Tudo bem? Em João 10, 7... Em João 10, 7, João 10, 7 diz assim: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E no 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O que Jesus está falando aqui? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Amém? Jesus está falando para mim e para você, Ele é a porta. O único caminho que leva para a salvação é Ele. Então nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E junto com a porta, nós chegamos a Jesus Cristo através do quê? Arrependimento e fé. Diga para o seu irmão, arrependimento e fé. Amém? Sem arrependimento, sem fé, nós não entramos pela porta que é Jesus Cristo. Sem arrependimento de quem nós éramos, que nós estávamos perdidos, sem lei, sem documento, nós estávamos caminhando para o inferno. Aí eu me arrependi daquela velha vida. Eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu tive fé para crer que Jesus Cristo morreu por mim. Então, arrependimento e fé. Amém? E o Espírito Santo, nessa situação, ele está para convencer o homem do pecado. A obra do Espírito Santo para aqueles que não são crentes é convencer ele do pecado, que eles realmente têm que se arrepender do velho homem e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Aí nós entramos na porta, que é Jesus Cristo. Aí nós somos lavados e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Tudo bem? Não é porque você é bonzinho que você merece a vida eterna. A nossa bondade, as nossas obras para a nossa salvação não serve para nada. Nós aprendemos no passado,
na velha vida que as obras são importantes. Tudo bem? Então, se você for ver o Espiritismo, eles doam, fazem boa ação, porque eles querem voltar na reencarnação uma pessoa melhor. Na romana, na católica romana, eles falam que através das obras que nós herdaríamos o reino de Deus. Mas aí o que acontece? A obra que Jesus Cristo fez por nós é inválido. Tudo bem? Então, para nós sermos salvos, nós só temos que nos arrepender da nossa velha vida e crer em Jesus Cristo. A obra do Espírito Santo é para falar para mim e para você que nós somos pecadores. Nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e morrer para a velha vida. Todas as vezes que nós temos um encontro com Jesus, nós reconhecemos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, o que acontece? Eu tenho que morrer para o meu velho eu. Aí começa uma nova caminhada. Aí é o caminho. É eu morrer para os meus conceitos, morrer para os meus desejos, que não era bom. Aí existe o quê? Uma transformação na nossa vida. Tudo bem? Então Jesus tem uma conversa para Nicodemos, que muitas vezes nós pregamos muitas vezes sobre isso aqui. E diz assim: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, na velha vida, se nós morrêssemos na carne, nós íamos morrer eternamente, nós não íamos nascendo espiritualmente. E esse corpo bonitinho aí que você passou, né, tomou um banho, cuida bem dele e tal, né? Espero que sim, né? Que é o templo do Espírito Santo, ele vai ficar aqui. Amém? E aqui no Japão nós somos queimados, tá? Vamos incinerar nós lá, tal, então isso aqui vai partir, isso aqui vai ficar aqui, tá? A única coisa que vai subir é o Espírito. Então você entrega a sua vida para Jesus, você nasce espiritualmente, aí você começa uma caminhada rumo ao alvo. E se eu paro nessa caminhada, o que acontece? Talvez eu não entendi quem é a porta. Talvez eu não entendi o que Jesus veio fazer por mim. Teve muitas pessoas vêm para a igreja, confessam Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Mas na caminhada eles desistem. Por quê? Talvez eles realmente não entregaram a vida para Jesus. Aí o que acontece? Eles gostaram mais do pecado do que Jesus. Muitos gostam mais da bênção do que do abençoador. Muitos querem cura, querem transformação, querem bens materiais. Aí o que acontece na realidade? Eles acabam gostando, adorando a bênção e não adorando o abençoador, que é Jesus Cristo. Isso, assim acontece com toda a humanidade. As pessoas têm um encontro com Jesus, mas não querem ser transformadas. Então ela não entendeu quem ela era antes, para onde ela estava indo antes. Porque se ela morresse naquela época, ela estaria indo para o inferno. Mas se ela volta para a velha vida, o que acontece na realidade? Ela não atingiu a salvação. Tudo bem? Então, se alguém não nascer do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Há uma entrada no reino de Deus. Amém? Então, se você abrir a Bíblia, não vamos nem abrir a Bíblia, mas se você abrir a Bíblia para ver a genealogia de Jesus Cristo, em Lucas diz que Adão é filho de Deus. Tudo bem? Para quem está anotando aí, Lucas 3,38 diz assim: filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Quando Adão foi criado por Deus aqui na terra, ele entra na condição de filho. Adão foi feito filho de Deus. Mas todo mundo sabe que lá em Gênesis 3, eles pecaram, perdeu a posição de filho. Tudo bem?
Então, o único filho que nós podemos ver que entrou depois da terra, depois de Adão, foi Jesus Cristo, que está em João 3,16. João 3,16, a maioria dos evangelistas gosta de falar desse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, quer dizer, único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra diz unigênito, único Filho. Tudo bem? Então, na realidade, nós tínhamos Adão, ele pecou. O único Filho de Deus que ele enviou foi Jesus Cristo. Os demais não eram filhos. Depois que Jesus Cristo fez a obra dele na cruz do Calvário, nós passamos a ser filho de Deus. E Jesus vinha a ser o primogênito. Amém? O primogênito, nós seríamos o depois. Por isso que no Antigo Testamento, né, Hiromi, diz que o segundo filho é aqueles que herdam. No caso que a Hiromi falou, tudo bem? Abel e Caim. A Caim nasceu primeiro, mas quem herdou foi Abel. Tudo bem? Se você for ver Salomão nasceu depois. Jacó e Esaú. Jacó herdou, sendo o segundo. Primeiro, Jesus Cristo, nós somos o segundo. Então, nós somos herdeiros daquilo que Deus fez para nós. Amém? Então, o filho, a palavra unigênito é único. Então, Deus enviou seu filho unigênito. Para quê? Para salvar o mundo. Nós ouvimos muito no mundo falando que, eu sou filho de Deus. Né? Todo mundo somos filhos de Deus, né? Na televisão fala muito sobre isso aí, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Todo mundo é filho de Deus, mas não. Segundo a palavra de Deus, em João 1,12, João 1,12 diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Filhos de Deus. Tudo bem? Então, filho de Deus é quem confessa Jesus como Senhor e Salvador, crê no nome dele e se passa, né, se torna filho de Deus. João 1,12. Tudo bem? Então, João 1,12 diz assim, na Almeida Revista Atualizada diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus, você tem poder, Jesus lhe dá o poder de você tornar filho de Deus. Mas nós temos que crer. Nós temos que ter fé para nós entrarmos nessa porta. Amém? Então a caminhada cristã é uma caminhada, nós entramos pela porta, nós temos uma caminhada juntamente com Deus, e nessa caminhada nós somos transformados. O papel do Espírito Santo, por isso que o Espírito é santo, para trazer santidade em nós. O Espírito Santo traz santidade em nós. Amém? Porque nós não sabemos aquilo que Deus quer das nossas vidas, porque até então nós nascemos no pecado. O salmista diz que nós nascemos no pecado, nós nascemos na iniquidade. Nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas nós não sabemos como lhe conduzir a nossa vida. E por isso nós temos que depender do Espírito Santo. Vamos entender aqui, a primeira situação para o caminho, para entrar na porta é, o Espírito Santo convence o homem do pecado, mas o Espírito Santo mora dentro de mim. Tudo bem? A partir do momento que você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo vem fazer habitação dentro de você. Mas para quê? Só para você falar em línguas e ficar esperneando? Para quê? Para nos transformar. Para fazer a vontade de Deus. E nessa caminhada, normalmente, nós não gostamos dessa caminhada. Por quê? Ela vai nos moldando. Mas é necessário para nós termos santidade.
Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Tudo bem? Então nós temos que entender que a porta é algo importante e que não existe boas obras que podemos fazer para atravessar nessa porta da salvação. Tudo bem? Você vê muitos milionários, tipo Bill Gates, ele normalmente dá 50%, 80% da fortuna dele para a obra de caridade. Você vê aí nas revistas que ele deu lá não sei quantos bilhões, né, de dólares para as instituições de caridade, para essas ONGs. Mas, na realidade, na cabeça deles, eles pensam que através de doar aquilo, eles vão ter a salvação. Engano. Porque o único que nos traz a salvação é Jesus Cristo quando nós entramos pela porta. Quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E quando nós pedimos para que Ele venha e faça morada em nós. Amém? O maior milagre da nossa vida não é o câncer que foi curado, não é a pessoa que ressuscitou, mas o maior milagre da nossa vida é a nossa salvação. Porque o Espírito Santo abriu nossos olhos, nós podemos confessar Jesus como Senhor e Salvador. Nós nos tornamos filhos de Deus. Esse é o maior milagre da nossa vida. Tudo bem? Por quê? A cura de um câncer, a cura de um bem material, isso vai ficar. O que vai nos levar para Deus? A nossa salvação. Quando nós entramos pela porta que é Jesus Cristo. Tudo bem? Nós entramos pela porta que é Jesus Cristo. Esse é o maior milagre da nossa vida. A humanidade não sabe por quê. Eles estão cegos como aqueles habitantes de Sodoma e Gomorra. Eles não conseguem encontrar a porta. Lá em Gênesis 19 fala sobre isso. Que eles ficaram cegos, a humanidade estão cegas. Não consegue encontrar Jesus Cristo. Por mais que você tenta falar, não tem jeito. Mas nós temos o Espírito Santo para convencer o homem do pecado. Não é na minha força, não é no meu entendimento, não é no meu estudo que eu vou convencer a pessoa a entregar a vida para Jesus. Mas é através do Espírito Santo, quando você prega a palavra. Não é no meu conhecimento. É depender do Espírito Santo para levar a palavra de Deus. Tudo bem? Em Efésios 2, 8 e 9 diz assim. Efésios 2, 8 e 9 diz assim. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Tudo bem? Porque vamos entender, se fosse por obras, esses ricos milionários seriam salvos. Mas segundo a palavra de Deus, não. É pela graça. Graça, nós não merecemos, mas Deus nos deu. Nós temos fé nisso e cremos nisso. Então, é justamente isso. Nós não merecemos, mas Jesus pagou por nós. E Marcos 1,15 diz assim, o tempo é chegado, dizia ele. Marcos 1,15. O reino de Deus está próximo. Arrependa-se e creia no Evangelho. Arrependa e creia no quê? Na palavra de Deus. Nós temos que arrepender. Diga aí para o seu irmão, nós temos que arrepender. Nós temos que arrepender. Sem arrependimento, nós não conseguimos entrar pela porta. Tudo bem? O arrependimento é o conhecimento da nossa condição, a nossa distância com Deus. Tudo bem? Arrependimento e fé. Eu quero abrir um espaço aqui. Talvez, você veio, gostou do povo e não fez a confissão de fé. Não entrou pela porta. Achou um lugar legal, uma pessoa bacana, tem um pastor bonitão lá que fala bem e tal, né?
tem umas pregações engraçadas, tal, você gostou da igreja, né? E não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tá? Então eu quero abrir espaço nesse momento para você, queridos. Para você confessar Jesus como Senhor e Salvador, se arrepender daquilo que você era. Tem alguém aqui? Para amanhã, mais tarde, nós não ser condizente daquilo que, né, tá falando na palavra de Deus. Tudo bem? Então, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador, houve arrependimento, você tem fé que Jesus fez isso? Ótimo. Então, vamos passar para o próximo passo, que é o caminho. Tudo bem? Então, vamos passar para o próximo passo, que é o caminho. Todos já confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se arrependeu dos seus pecados, teve fé que Jesus morreu por você? Fé é a certeza das coisas que você espera. Tudo bem? Vamos para o caminho? Caminho. E lá em Mateus 7,14 diz assim: apertado é o caminho que leva à vida. É o que é apertado. Então diz para o seu irmão aí, o caminho é apertado, hein? Os gordinhos passam, só não passa os conceitos nossos, tá? Os gordinhos passam, só não passam os nossos conceitos. Tudo bem? Igual aquele jovem rico, quando chegou a Jesus. Jesus, mestre, né, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Não foi isso que o jovem falou para Jesus? Jesus falou, você cumpre a palavra de Deus? Sim, cumpre a palavra de Deus. Aí Jesus falou para ele, então faça o seguinte, né? Venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Esse siga-me é o mesmo chamado de Pedro, de João, de todos os discípulos dele. Aí esse jovem ficou o quê? Triste, porque ele tinha muitos bens. Esse muitos bens não é só financeiramente. Ele tinha muito conceito. Ele achava que ele não precisava de Jesus Cristo. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós achamos que somos muito bons. Conheço tudo da Bíblia. Deus só fala comigo. Aleluia, glória a Deus. Mas na realidade, não está vendo que ela está acima de Deus. Ela não está rendendo honra nem glória a Deus. Esse é o conceito. Tudo bem? Vamos entender aqui. Por que Lúcifer foi destronado? Porque dentro dele ele queria ser como Deus, não queria ser maior, ele queria ser como Deus. Ele não entregou a honra e a glória a Deus. Então você pode ter certeza, está escrito na Bíblia, muitas vezes nós temos isso que nos prende, que é durante a caminhada. No caminho, muitas vezes, nós achamos que nós somos bom, merecedor, e nós matamos aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Acontece só com o Sérgio? Não, acontece com todos. Como diz a Hiromi, acontece com todos. Se acontece com ela, acontece com todos. Não acontece comigo também. Muitas vezes nós não entregamos a glória que deveria ser entregue para Deus. Porque eu sei, porque eu conheço, porque é meu dinheiro, foi na minha força, no meu braço. Nós matamos aquilo que Jesus fez por nós. Nós paramos na porta. Porque nós estamos aqui pela graça de Deus. Se nós trabalhamos, nós levantamos, tivemos força para trabalhar, porque Deus nos deu. Isso que nós temos que entender. Queridos, depois que comecei a visitar o hospital, aí eu entendi como é complexa a nossa máquina por dentro. O ser humano. Nada, gente, nada, não vale nada. Um negocinho, tamanho de um grão de alfinete, tamanho de um grão de arroz, ele te mata. Nós não somos nada, queridos. Nada, 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 nada. Então você vê, um tumorzinho, uma coisinha tão pequenininha, menor até que menor que o grãozinho de arroz. Aquilo acaba matando uma pessoa.
E quando acontece isso, nada começa a funcionar. Você vê que, né? Aí começa, o fígado começa a complicar, e aquilo vai complicando, e começa a encher de água o pulmão, aquilo não, né? Nós somos nada, queridos. Nós não somos de nada. Então, por isso que nós temos que entender na caminhada, nós temos que depender de Deus. Render a Deus a honra, a glória, o louvor a Deus. Porque foi Ele que nos salvou. E quem vai nos levar nessa caminhada, o Espírito Santo, o que acontece com o Espírito Santo nessa caminhada? É nós depender dEle. Ele vai mandar nós para lugares que nós não queremos ir. Você pode ver a maioria dos profetas de Deus, eles não queriam estar lá. Muitas vezes nós fazemos como Jonas. Ele manda nós ir para Hiroshima, nós vamos para Curê. Nós vamos ao oposto. Por que está escrito aqui? Porque nós somos assim. Nós somos cabeção. Nós somos carne e sangue, nós temos muito. Não, eu sou assim, eu penso assim. Quem é Deus? Deus é aquele que criou você. Normalmente, pode ter certeza, das 100 chamadas que Deus lhe dá, se você atender 2, é muita coisa. Porque você acha, não é bem assim. Acha. E o Espírito Santo está lá falando para você. Queridos, Deus vai colocar nós onde nós queremos ir. No Vale dos Ossos Secos. Quem queria estar no Vale dos Ossos Secos? Você sabe da situação do profeta. Mas você vê, quando ele chegou, ele ficou o quê? Apavorado. Aí Deus ainda pergunta para ele, e aí, esses ossos podem viver? Aí ele falou, se depender de mim, não. Tu sabes, Senhor. Muitas vezes nós estamos nos ossos secos, você vê, pessoas morrendo aí. Mas Deus manda você declarar, mas você fala, eu não, vou passar o mico aqui, pagar o mico aqui de jeito nenhum. Principalmente aqui no Japão. O Espírito Santo está sempre falando para mim, para você fazer. Mas Ele não vai obrigar nós a fazermos. Essa é a nossa caminhada cristã. Mude. Mas muitas vezes nós somos aquele, né? Quem lembra dos seus filhos quando você fala, faça isso? Ele emburra, né? Muitas vezes emburra, fecha a cara. Não quer. Nós muitas vezes somos desse jeito, queridos. Não é porque nós somos filhos de Deus, não. Damos muito trabalho para o Espírito Santo. Se nós pudéssemos ver isso espiritualmente, nós damos muito trabalho para o Espírito Santo. Muitas vezes, a nossa alma quer dominar a nossa vida. Se nós abrirmos um tempo aqui para nós termos agradecimento a Deus, porque o agradecimento é quando nós estamos no Espírito, nós vemos a grandeza de Deus. Mas muitas vezes na reunião de oração, tem alguém que quer agradecer a Deus? Todo mundo é autossuficiente. Não, estou bem. Não tenho motivo de agradecimento. Então quer dizer, você está na alma. Mas quando você está no Espírito, glória a Deus, hoje Deus deu oportunidade para eu viver. Hoje Deus deu alimento para nós comermos. A realidade é que o Japão tem muita coisa, tem muitos bens materiais, e nós se apegando nessas coisas. Na Filipinas, as pessoas não sabem o que vão comer, pelo menos naquela área lá, tá? Filipinas existem áreas boas, nós vamos nas áreas ruins. E falando nisso, nós vamos para essa área onde não tem beleza, não tem nada, só tem fome. Por quê? Deus nos manda lá. Se fosse por nós queríamos estar no meio da praia tomando água de coco. Né, não? Estava lá em sebo, não lá no monte que fuma, que solta fumaça. Tudo bem? Então, por isso que apertado é o caminho que leva para a vida. Apertado. Nós temos que ser o quê? Moldados pelo Espírito Santo. Moldados, queridos. Moldados pelo Espírito Santo. Por isso que o Espírito é santo, para nos trazer santidade, para fazer nós mudarmos os nossos conceitos.
Então, o caminho, na realidade, essa caminhada é o anúncio da salvação que Jesus iria trazer para nós. O caminho é nós anunciarmos Jesus Cristo. Através do quê? Eu ouvi muito quando eu era crente. Jesus te ama. Tá? Jesus te ama. Eu vou dar para você uma revistinha e tal, e você vai ler. Mas eu olhava o testemunho da vida dessa pessoa. E pode ter certeza, 100% deles não era de Cristo. O testemunho era zero. Principalmente no Brasil. Aqui tem menos, né, por causa disso. Mas no Brasil, que tem muito cristão, tem loja, sabe que Serasa, aquela lista negra das pessoas não pagantes, pode ter certeza, 80% são cristãos. Dizem cristão. Porque são pessoas que não são mudadas, não são moldadas. Tá? A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de você. Ele tem poder para transformar a sua vida. Basta você querer. Basta você querer. Se você não quer, o Espírito Santo também não vai fazer nada. Pode ter certeza disso. Se você quer ser usado por Deus, comece a depender do Espírito Santo, mas Ele vai fazer muitas coisas para você mudar. Se você vai falar de Jesus, você tem que estar vivendo aquilo que a palavra de Deus está falando para você viver. Quando você vai enfrentar espiritualmente os demônios aí manifestados por aí, ele vai olhar bem no seu olho. Se você está devedor, se você está em pecado, ele vai chamar você pelo pecado. Se você não tiver santidade, se você não estiver vivendo aquilo que você prega, aquilo que você fala na palavra de Deus, você passa a vergonha. É isso que nós temos que entender. Passamos pela porta e nós estamos vivendo no caminho da santificação. No caminho da santificação. Por isso que diz que o caminho é o quê? Estreito. Estreitinho, porque a minha corrupção, eu acho que, se eu estou devendo aqui, não há problema nenhum. Mas, né, uma separação aqui, né, uma traição aqui a mais, fiz tanto isso. Segundo a palavra de Deus, não. Nós temos que pregar a palavra de Deus. Deus é fiel, nós gostamos tudo aquilo, né? Os crentes gostam desse versículo, né? Deus é fiel, né? Temos adesivo, Deus é fiel. Vou falar para vocês, Deus é fiel na palavra dele, naquilo que ele tem na palavra. Não naquilo que você pensa que ele é fiel. Está escrito na palavra, é rema para você, se você pegou para você, ele vai ser fiel para cumprir. Mas se você acha e nem tem na palavra, ele não vai ser fiel naquilo que você acha. Eu gosto muito de ver esses crentes, né? Não, Deus é fiel para cumprir aquilo, Deus. Acha na palavra de Deus se tem essa palavra. Não tem. Então ele não vai ser fiel, queridos. Não vai ser fiel. Porque aquilo não vai trazer vida. Então existe um caminho para nós percorrermos. Efésios 4:1. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está fechando a mãozinha. Quando eu leio isso aqui, eu penso dele fechando a mãozinha. Rogo-vos, pelo amor de Deus. Pois eu, o prisioneiro no Senhor, Efésios 4:1, que andeis de modo digno da vocação que fosse chamado. Ande de modo digno. Ande de modo digno daquilo que você foi chamado. Em Efésios 4:17. Então nós somos chamados para andar com dignidade, tudo bem?
Efésios 4,17. Isso, portanto, digo no Senhor, testifique que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. O quê? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Quer dizer, na alma dele, não no espírito, daquilo que o Espírito Santo está falando. Então, a vida cristã é apresentada como uma caminhada, como andar dentro desse caminho. E Paulo fala para nós correr com perseverança, que é o tema da igreja nesse ano. Perseverança. Nós temos que perseverar? Sim, porque nós já temos dificuldades? Bastante. Temos problemas? Bastante. Mas nós temos que perseverar no caminho do Senhor. Perseverar. Queridos, eu tenho menos de 20 anos de conversão. Muitas vezes eu saio e as pessoas falam meu nome. Ô, Sérgio, tudo bem? Como está a igreja? Nunca vi aquelas pessoas, quer dizer, vi, mas não lembro, porque passou muita gente pela igreja. Passou muita gente perto da porta ou dentro da porta, mas na caminhada desistiram. E todas as vezes, quando nós falamos em caminho, tem a intenção de que nós temos que andar lentamente. Não, o caminho é correr. No caminho nós temos que correr, queridos. Não é ficamos paradão, Deus é bom, na vontade de Deus, eu vou orar, Deus vai fazer. Não, Deus. Nós temos que fazer. Nós temos que perseverar e correr nessa caminhada. E guardar a nossa fé também. Amém? Aguardar a nossa fé. Queridos, vamos entender algo aqui, tá? Tem muitas igrejas que só usam as pessoas como ministro, como líder de louvor, senão como pessoas que trabalham no serviço da igreja, pessoas que são batizadas no Espírito Santo. Eu acho que isso está certo, porque isso mostra o quão comprometida que ela está, e se ela está no caminho ou não. Então, na nossa caminhada cristã, o primeiro ato, nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo convenceu do pecado. É nós sermos cheios do Espírito Santo para nós mudarmos. Cheio do Espírito Santo para nós aceitarmos o desafio que Deus tem para nós. Cheio do Espírito Santo para falar sempre sim para Ele. Porque muitas vezes nós não estamos cheios. E muitas vezes nós falamos não. Tudo bem? Muitas vezes nós não falamos não. Aí o que acontece? Você ergue a mão, não acontece nada. Você ora, não acontece nada. Por quê? Nós não chamamos a existência a palavra de Deus, porque nós não estamos direcionados pelo Espírito Santo. Tem muitas igrejas barulhentas. Barulhenta. Tem muitas igrejas que têm toneladas de som, toneladas de equipamento, tonelada de jogo de luz, tonelada de fumaça. Porque lá está vazia, quanto mais vazia, mais barulho faz. Mas adoração, aquilo que é do Espírito, poucas igrejas. Muitas vezes tem coisas para a alma só, mas não tem para o Espírito. Porque na caminhada, deixaram de ouvir o Espírito Santo. Tem muitos irmãos que gravam CD, DVD, mas você liga, vê, vazio. Como está vazio, tem que achar recursos. O verdadeiro louvor é aquele que nós vimos na Filipina, a pessoa com um violãozinho, uma criança de 7 anos com um violãozinho, com uma corda, louvando a Deus. Aí você vê as pessoas se derramando na presença de Deus, porque eles estão com ouvidos abertos, ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito quer. Não adianta nós comprarmos o melhor equipamento se nós não estivermos na direção do Espírito Santo. Não adianta. Não adianta você chegar para evangelizar porque o pastor pediu. Porque o irmão evangelista pediu para você e você chega lá, você está vazio. Você não entendeu o que é o Espírito Santo. A minha oração para vocês, para todos vocês da Igreja Maranata, é que um dia vocês sejam desafiados a enfrentar um demônio cara a cara,
para você ver o quanto você depende do Espírito Santo. Aqueles que sobem na parede para vocês falar, agora eu dependo do Espírito Santo. Agora sim eu tenho que afinar com o Espírito Santo. Senão, você vai chamar sempre o pastor. Ai, pastor, o demônio está pegando aqui. Queridos, o mesmo poder que Deus me deu para você também. Todos nós somos iguais perante Deus. Todos nós somos iguais perante Deus. O mesmo dose do Espírito Santo, o mesmo poder do Espírito Santo que habita em mim, habita em você. Aquilo que Paulo falou, é tudo igual. A questão é nós entendermos que nós dependemos do Espírito Santo na nossa caminhada cristã. Vou falar algo para vocês, tá? No começo da minha conversão, tinha só reunião de oração aqui em Caeta, no Cominca. E o Vanderlei Duarte, a Mitico, o Éder e Midori tocavam violão. Muitas e muitas vezes, o Espírito Santo falava, Sérgio, só faça 2 horas. Sai 15 para as 8, 8h30 começa a oração. Muitas e muitas vezes, eu dava um golpe. Em quem? Em mim mesmo. Não, tem que fazer 3 horas, então ficava 9 horas, mas muitas vezes não precisava. E teve um dia que eu marquei para estar nessa reunião e não fui. Comecei a trabalhar, o Espírito Santo começou a falar para mim, você não vai? Aí eu falei assim, Sérgio, é para você crescer. E naquele dia, eu saí rapidinho, já era 8h10, saí rapidinho, fui correndo comigo, a pé, porque as pessoas tinham usado o carro. Eu cheguei lá, e na minha opinião, foi a melhor adoração que nós oferecemos para Deus, quer dizer, eu para Deus naquele momento, porque eu obedeci ao Espírito Santo. Eu obedeci ao Espírito Santo, eu não fiquei na carne, eu não fiquei na alma. Muitas vezes, querido, nós queremos achar maneiras de não obedecer a Deus. Não, eu trabalho naquele dia. Não, tem que fazer zangueio. Eu preciso trabalhar. Se não trabalhar, como é que faz, né? Ouça a voz do Espírito Santo que Ele está falando para você. É você ser sensível àquilo. E para variar ainda, naquele dia comigo, eu lembro, estava o Vanderlei Duarte e a Mitico. Deus se manifestou de um jeito naquele local que foi fora do comum. Por quê? Eu obedeci ao Espírito Santo. Mas é as vezes anteriores que eu não obedeci, perdi. Quem perdeu? Eu. Na nossa caminhada, vamos entender algo aqui, tá? É para você. Na nossa caminhada, é para você. Aquilo que glorifica a Deus, faz bem para o próximo e glorifica a Deus, é aquilo que Deus tem para você. Dificilmente na caminhada, Deus vê você primeiro e depois a Deus. Então, em primeiro lugar, glorificamos a Deus para o bem da comunidade. Para o bem da comunidade. Para o bem do Evangelho. Para o bem da igreja. Para o bem de quem fala a palavra de Deus. Dificilmente nós pensamos mas ao mesmo tempo, a bênção ao mesmo tempo passa por nós. Nós somos abençoados por causa disso. Igual na bênção da cura. Você ora por um enfermo. Antes disso, o que acontece? O enfermo, de repente, não entregou a vida para Jesus. Mas a cura passa por você, para passar pelo enfermo. Então, nós somos abençoados. É isso que nós temos que entender. Tudo bem? O caminho deve ser vivido com o olho no alvo. Queridos, muitas vezes, nós estamos caminhando na nossa caminhada cristã, mas nós esquecemos do alvo. O que é o alvo, querido? É nós chegarmos no final da nossa carreira, falar, ou senão Deus nos tirar daqui. Esse que é o alvo. Isso que vai ser aquilo que nós temos que ansiar, aquilo que nós temos que ver sempre. Por quê? Na nossa caminhada existem muitas dificuldades. Existe muito renúncia de nós. Se nós não ficarmos olhando para o alvo, nós desistimos, queridos. Tudo vai depender de onde você está olhando.
Tudo bem? Vamos citar um exemplo aqui. Você está trabalhando, tá? Você vai fazer 4h30 de Zangyo, né? Então você vai sair 11h30 da noite, né? Pelo menos quando eu trabalhava lá era assim. Você vai sair 11h30 da noite. 4h30. Chega 10h, você está com a perna bamba, você está cansado. Com fome, querendo tomar um banho. Isso não acontece com nós? A barriga roncando. Se nós não vermos 10h30, 9h nós vamos embora. Desanima. Não, 10h30, só falta mais 1h30. Vai ter o fim, 10h30 termina. 10h30 eu termino a 4h30. 10h30 eu termino esse serviço. Se nós não vermos desse jeito, chega 9h nós desistimos, queridos. Na nossa caminhada cristã é igual. Se nós passamos por dificuldade, passamos por apuro, se nós não olhamos aquilo que Deus tem para nós, que é a salvação, e não a salvação no meio do caminho, nós desistimos. Porque é difícil ser crente, queridos. Difícil ser crente, não é fácil. Jesus falou, no mundo tereis tribulação. Tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se você não vê aquilo que Jesus prometeu para você no final, você não caminha. Você vai ficar esperando só o quê? As coisas da alma. E as coisas das almas fazem a gente desanimar. Tudo bem? Então, todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, Romanos 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos os que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vamos ler ao contrário? Aqueles que não são guiados pelo Espírito de Deus não são filhos de Deus. Epa, Sérgio, o que é isso? Se você entregou a vida para Jesus, passou pela porta, e você não é dirigido pelo Espírito de Deus, você está na condição de não filho de Deus. Vocês estão entendendo como é que é fina a situação nossa? Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que não são guiados, que não deixam ser guiados pelo Espírito de Deus, eles não são os filhos de Deus. O Espírito Santo, dentro de nós, ele produz fruto do Espírito. Primeiro lugar, qual o primeiro fruto do Espírito? Gálatas 5, amor. É a pessoa fácil de amar, fácil de perdoar. Esses são os frutos do Espírito. E a gente vai ver o quê? Os dons do Espírito é aquilo que a pessoa faz. A pessoa cheia do Espírito, ela é cheia do fruto do Espírito, e os dons espirituais se manifestam na vida dela. A pessoa que não é guiada pelo Espírito, ela não tem o fruto do Espírito, e muitas vezes a manifestação que ela fala que tem é falsa. Qual o primeiro fruto? Amor. Você tem que amar? Sim. E o pior, até o nosso inimigo, diz Jesus. Então Satanás não é nosso inimigo, Satanás é nosso adversário, amém? Ele não ia mandar nós amar Satanás. Então o nosso inimigo é quem? Aquele que nos fez mal, aquele que nos trai, aquele que nos dá uma apunhalada, nós temos que amar. Esse é o primeiro fruto. Primeirinho. Se nós não passarmos por esse, nós não entendemos o outro, querido. E a manifestação do Espírito, que é os dons espirituais, não acontece na minha vida. Você vê aqueles crentes que estão 40 anos na igreja, seco, não ama, amargo, né? Igual Mara, né? Amarga, né? Amarga. E os dons espirituais, zero. Manda falar em língua.
Nada. Nada. Por quê? Mara está amargo. O Espírito Santo não está fluindo na vida dela. Está igual o mar morto. Só recebe, recebe, recebe. Não consegue passar. Recebe o amor. Vamos entender aqui. Você ama porque você foi amado por Deus. Se você não for amado por Deus, tem condições de você não amar. Mas a pessoa que diz que realmente passou pela porta, recebeu o amor de Deus, Deus amou o mundo, Ele te amou, Ele me amou, é fácil de eu amar. A palavra de Deus é tremenda, né? Então é isso que nós temos que entender. Na caminhada cristã, a pessoa cheia de espírito, aquela pessoa que ama fácil. Chega uma pessoa cheia de problema, você ama, você vai lá, cuida, trata, vai orar por ela, ora por cura, ora por salvação, aquilo vai estar acontecendo. Mas a pessoa que não tem o fruto do Espírito, o que acontece? A pessoa chega, mais um que chegou aí para dar um golpe. Mais um aí que vai dar um golpe no pastor. Mais um que vai dar um golpe na igreja, vai levar o dinheiro da igreja, não sei. Por quê? Ela não tem esse amor. Todo mundo que chega, ninguém presta, só ela que presta. Lembrando que nós não prestávamos. Dentro de nós tem o quê? O Espírito Santo para nos dirigir, queridos. Isso que nós temos que entender. Dentro de nós tem o quê? O Espírito Santo. Então, ouça o que o Espírito Santo faz. O fruto do Espírito, amor. Se você não conseguir amar quem está perto de você, você não consegue amar quem está longe de você, porque você não sentiu esse amor de Deus. Igual perdão. Se você não acha que foi perdoado por Jesus, é difícil você perdoar alguém. Agora, se você sabe quanto você necessitava desse perdão de Jesus pelos seus pecados, é fácil você perdoar. E através desse perdão, o que acontece? O fruto, a manifestação do Espírito, dos dons espirituais, acontece na sua vida. Se nós não entendermos isso, queridos, nós vamos ficar 40, 50 anos, e se Jesus voltar, nós ficamos. Isso que é o pior. Você fica 40, 50 anos dentro da igreja, e de repente, não chega no alvo. Que nós temos encontro com Jesus. É participarmos do galardão daquilo que Jesus prometeu para nós. Vai ter galardão? Vai, mas é no reino de Deus, lá no espiritual. Vai ter? Vai, daquilo que nós fizemos. Se nós não fizermos nada, ficamos com essa amargura, o que acontece? Não tem galardão para nós, queridos. Para nós chegarmos na vida, nós temos que passar pela porta, o caminho estreito, para nós herdarmos essa vida. 1 Coríntios 1, 2. Primeira Coríntios 1, 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nós temos que ser santo. Amém? Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Quem vai ver se você é filho de Deus ou não? Quem está olhando para a sua vida, vai estar olhando suas obras, querido. Se você é honesto na sua firma, onde você está, no seu dia a dia, naquilo que você faz, se você é honesto naquilo. Porque o mundo está fazendo aquilo. Você é diferente, você é guiado pelo Espírito Santo, você não aceita aquilo. Senão, para que nós fomos salvos?
E o terceiro ponto, o alvo que conduz para a vida eterna. O Senhor Jesus nos mostra entrar pela porta, trilhar um caminho para alcançar o destino que é o alvo. Isso que muitos crentes, muitas igrejas não pregam a respeito do alvo. Muitas vezes nós ficamos só no caminho. Muitos só ficam na porta, não tem a caminhada. Fica à beira da porta, à beira do caminho. Ou senão, muito fica só no caminho, mas não vê o alvo, aquilo que Deus tem para nós. Então o alvo diz assim, Filipenses 13:14, que Paulo fala, Filipenses 3:13. Filipenses 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-la cansados, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Jesus Cristo. Nós temos que prosseguir, nós temos que correr, avançar, para nós prosseguir para o alvo. Tudo bem? Prosseguir é o caminho, é o movimento. Então, deixando as coisas para trás e avançando para o alvo. O que é as coisas para trás? Tudo aquilo que era da nossa velha vida, todas aquelas pessoas que fizeram mal para nós, deixa para trás. Nós temos aqui pessoas que, as outras pessoas fizeram mal para nós, não temos? Bastante. Vamos prosseguir para o alvo. Mas temos pessoas também que fez mal para outras pessoas, não temos? Ou só o pastor aqui que é o pior? Não. Vamos prosseguir. Vamos deixar para trás, isso passou. Perdoa em nome de Jesus, né? Ame em nome de Jesus. Vamos, meu filho, ó. Aconteceu isso, mas é o que tem que andar, tem que caminhar, tem um alvo. Não fica preso nessas coisas que aconteceu no passado. Passou, passado é passado. Você não pode fazer mais nada, já aconteceu. Tudo bem? A única coisa que nós podemos fazer é alcançar o alvo agora. Tudo bem? É alcançar o alvo. O que é o alvo? Aquilo que Deus tem para nós. Tudo bem? Muitas vezes nós pensamos que nós vamos ser cheio do Espírito, usado por Deus, que o Espírito Santo vai usar nós de maneira poderosa no alvo. Não. Ele vai usar nós na caminhada. O alvo é diferente. O alvo é quando nós chegarmos no fim da vida. O alvo é quando nós chegar perto de Jesus, o que Jesus vai falar para nós? Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Entre no gozo do seu Senhor. Para aqueles que fizeram a vontade de Deus, para aqueles que caminharam ouvindo o Espírito Santo. O que ele vai falar? Seja bem-vindo, servo bom e fiel. Aí no finalzinho, lá no alvo mesmo, quando nós chegarmos lá na glória, nós vamos olhar um para o outro e falar, ó, valeu a pena. Valeu a pena seguir o caminho. Valeu a pena entregar a vida para Jesus, prosseguir no caminho, ser mudado e transformados para estar aqui nessa glória. Valeu a pena. Esse é o nosso alvo. Isso que nós temos que almejar sempre, para que nós possamos chegar naquele alvo, naquilo que Deus tem para mim e para você. Valeu a pena. Nós chegarmos na vida eterna, na glória. Para o quê? Para receber aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque nós sabemos que quando nós fazemos coisas boas, nós ouvimos a Deus, nós temos galardão. E se nós não fizermos, nós não temos galardão. Isso é igual game, né? Se nós não pegarmos as bolinhas, nós não temos força. Se nós pegarmos a bolinha, nós temos força. Quer dizer, para chegar até o fim. Para chegar no alvo, para chegar no fim. Eu ouço tanto falar que está no fim do mundo. Jesus está voltando. E é verdade, está voltando. Mas o que nós estamos fazendo para essa volta de Jesus?
Só falta uma coisa para acontecer para a volta de Jesus. Que todos os povos sejam evangelizados. Não que todos entreguem a vida para Jesus, evangelizados, saber que Jesus existe, que morreu por eles. Ele quer usar quem? Eu e você. Eu e você. Tem pessoas que eu fui visitar no hospital, quando você fala de Jesus, ele não conhece esse americano. Eu já ouvi isso, queridos. Eu não conheço esse americano, não. Porque eles não conhecem Jesus. Nunca ouviu falar de Jesus. Eles vão ouvir Jesus que através do nosso testemunho, através daquilo que nós falamos de Jesus. Só falta isso, queridos. E espera quem? Deus espera o quê? Eu e você, que nós tomamos uma postura e falamos de Jesus. Pergunta para o seu vizinho japonês lá, de Jesus. Foi um profeta lá que falaram lá tal. Eles não conhecem a fundo, não sabem que Jesus morreu por eles. É difícil? É. Mas você tem o Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado? É o Espírito Santo, não é você. Não é na sua dificuldade, não, é você levar a presença de Deus naquele local. Esse é o nosso fim. Quer ver Jesus voltar? Faça a sua parte. Fala de Jesus para aqueles que não conhecem Jesus. Muitos só viu falar de Jesus. Mas nós temos que anunciar Jesus Cristo. Tudo bem? Vamos colocar de pé.